Isaías 55, o título diz assim: graça oferecida gratuitamente a todos. A graça de Deus, a misericórdia, a bênção, ela é oferecida. Não quer dizer que todos vão ter, mas quem quiser terá. O mundo, a humanidade não quer, na grande maioria, a maioria não quer Deus, a maioria não quer Jesus. Por isso que a maioria vai perecer, tem perecido e vai perecer. E no versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, a graça, a misericórdia, a compaixão, as bênçãos, elas são oferecidas para todos, mas só vai ter quem buscar. Se buscar, vai ter. E a oportunidade está aí para todos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se deixar para depois, não vai achar mais, não vai ter mais, é agora. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse versículo aqui, ele fala exatamente o que nós temos que praticar. Ou seja, o perverso, o iníquo, o ímpio, é aquele que não serve a Deus, é aquele que não teme a Deus. Então, com esse aí, nós não temos que ter nenhum tipo de comunhão, nenhum tipo. Eu vou virar as costas para quem não é da igreja, para quem não serve a Deus. Não, não é isso. Você vai falar de Jesus para ela, você vai pregar a palavra para ela, mas você não vai viver igual ela, não. Porque a própria palavra diz, né? Nenhuma comunhão com os incrédulos. Olha ali. É Coríntios? 2 Coríntios, né? 6:14 lá. Nenhuma comunhão com quem? Com incrédulos. Nenhuma. É zero. É nenhuma comunhão. Porque não tem como. Quem não serve a Deus não tem o mesmo pensamento. Quem serve a Deus, quem vive pela fé, tem um pensamento. Quem não serve tem outro pensamento. Tem outro tipo de vida que não agrada a Deus. Põe ali na comunhão ali, ó. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou com que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso,
retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Está aí, ó. É outro tipo de vida, não tem nada a ver. Não tem comunhão nenhuma. Não tem como as trevas andar com a luz, viver com a luz. É impossível. Não tem como Cristo ter comunhão com o maligno. Não tem. É zero. Assim somos nós. Nós vivemos pela fé. Então a palavra diz que nós temos que ser diferentes, né? Nós vivemos diferentes. A vida do ímpio é uma, a nossa é outra. O pensamento é outro. Por isso que aqui ele diz, Isaías, né? Versículo 7. Deixe o perverso o seu quê? Caminho. Quer dizer, se o perverso, o ímpio, o incrédulo, não quer servir a Deus, então deixa ele para lá. Se ele não quer buscar Deus, deixa ele. O iníquo, os seus pensamentos, quer dizer, o pensamento do ímpio, do incrédulo é um. O nosso é outro. Quem está compreendendo, gente? O deles não tem nada a ver com o nosso. O pensamento do ímpio não tem nada a ver. Por isso que, quando você ouve as palavras do mundo, através dos noticiários, através das pessoas, é só coisa ruim. Sim ou não? É só notícia ruim, é só derrota, é só fracasso. Por exemplo, agora só fala do Covid. Aí dificilmente você ouve na TV eles falando o seguinte: olha, hoje tantas pessoas foram curadas. É difícil você ouvir falar, é ou não é? Sim ou não? É difícil. Hoje, tantas mil, tantas milhões foram curadas. Você não ouve. Você só ouve assim, olha, hoje morreu tantas e tantas outras foram infectadas. Mas eles não falam, olha, os curados são tantos. Como eu disse aqui, no Brasil já são mais de 11 milhões curados. Só no Brasil. Imagina no mundo todo. E quem foi que curou? Quem curou? Deus. Que não tem remédio. Então quem curou foi Deus. Mas o mundo não dá glória a Deus. O mundo, o pensamento do mundo não tem nada a ver com Deus. Então nós temos que viver diferente. Lá em Romanos capítulo 12, a palavra diz assim, Romanos 12, a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável
e perfeita vontade de quem? De Deus. Então aí está dizendo o seguinte, que este século, ou seja, a humanidade, eles vivem de uma maneira, e os pensamentos não são de acordo com a vontade de Deus. Os pensamentos são outros. Por isso que a palavra diz: não vos conformeis com esse século, ou seja, não viva da mesma forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Mente. A mente é o quê? É pensamento. A nossa mente, ela já foi renovada. A nossa mente já foi renovada. Por que que já foi renovada? Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de quem? De Cristo ou do maligno? De Cristo. Nós que vivemos pela fé, temos a mente de Cristo. Ou seja, a mente são os pensamentos. Ou seja, o nosso pensamento é servir a Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de quem? A mente de quem? De Cristo. Ou seja, a mente é o pensamento. Nós temos o pensamento, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Não é o do mundo, é o de Deus. Então há essa divisão entre os que são de Deus e os que não são. É diferente. Eu, quando era adolescente, eu de vez em quando ia na missa com os meus amigos. De vez em quando eu ia. E na minha mente, no meu pensamento, eu tinha alguns familiares que eram evangélicos. No caso, a minha tia, né, que era da congregação. Era não, é até hoje ela. Então, eu pensava o seguinte, eu via os crentes, né, os evangélicos, e eu zombava, né, na época, e eu pensava o seguinte, talvez, um dia, quando eu tiver velhinho, um dia eu posso ir na igreja de crente. Mas por que eu tinha esse pensamento? Porque na minha mente eu tinha que aproveitar a minha juventude, ou seja, o mundo, porque eu já sabia que crente, na minha mente, né? Crente era uma pessoa correta, que fazia as coisas certas. Quem está compreendendo, gente? Então, na minha mente eu tinha que continuar naquela vida errada, entre aspas, aproveitar. Era o pensamento. Era um pensamento errado. Mas era o pensamento na época do mundo. Eu não conhecia a mente de Cristo, não conhecia a vontade de Deus, a palavra. E quando você conhece, você passa a ter a mente de quem? A mente de Cristo. E passa a viver pela fé. Mas graças a Deus que aquele pensamento durou pouco tempo. Não durou muito tempo não, durou pouquinho tempo. Porque
A enfermidade veio na adolescência, e graças a Deus por isso, porque aí me converti cedo. Me converti com 16 anos de idade. Graças a Deus. Porque agora sim eu estou aproveitando a vida. Agora sim. Né? Que é o que Jesus disse, né? Quem quer ganhar a sua vida vai perder. E quem perder vai o quê? Vai ganhar. Quem quiser ganhar a vida, entre aspas, eu queria ganhar a vida. Queria aproveitar. Não queria nada com Deus, não. Eu queria fazer a vontade do mundo, da minha carne. Mas aí eu ia me dar mal, né? Jesus disse, ó, porquanto quem quiser salvar a sua vida, vai o quê? Vai perder. Tem tanta gente querendo salvar a sua vida que está trancada dentro de casa. É ou não é? Sim ou não? Como se a casa protegesse alguém. A casa não protege ninguém, não. Esse discurso de fique em casa é do demônio. Esse discurso aí, fique em casa, isso é do maligno. Isso é do maligno. Porque casa não protege ninguém. A casa não protege ninguém, não. Depois que começou esse negócio de fique em casa, aumentou o número de pessoas com depressão, aumentou o suicídio, aumentou a miséria, a fome, violência contra a mulher, contra a criança, aumentou tudo quanto é tipo de coisa ruim. Por quê? Porque isso é coisa do maligno, é demônio. Não protege ninguém, não. O negócio fica em casa. Se protegesse, o vírus tinha acabado já. Sim ou não? É ou não é? Se protegesse, já tinha acabado já. Lockdown, isso aí já foi comprovado que não funciona, não. Isso é coisa do maligno, que usa políticos e autoridades que não são de Deus. Aí o demônio usa. Quem está compreendendo, gente? A maioria dos políticos são usados pelo demônio. Quem sabia disso? E quem não sabia, fique sabendo. Está na Bíblia, né? Mostra aí. Eu não estou falando coisa de mim, não. Está na Bíblia. Eu só prego a palavra. Eu só prego a palavra, que a palavra é maravilhosa. Está em Jó 34, 20. De repente, morrem à meia-noite, os povos são perturbados e passam. E os poderosos são tomados por força o quê? Invisível. Essa força invisível é demônio. Porque demônio é espírito, é invisível, né? E esses poderosos são as pessoas que têm poder. Quem é que tem poder? Juízes, políticos, autoridades, pessoas que têm poder, poderosos. Então os poderosos são tomados por força invisível, ou seja, demônios. Quem está compreendendo, gente? Tem cada medida que políticos tomam que é absurdo, é ou não é? Então, a palavra está dizendo que nós não temos que ter nenhuma comunhão com os incrédulos. Zero. Porque eles não querem nada com Deus. Quem está compreendendo, gente? E se você não vigiar, você vai para o mesmo lugar que eles vão. Vai para o mesmo lugar. Não tem que compartilhar os pensamentos, não. Os pensamentos, as notícias que você ouve, as palavras, não tem nada a ver com Deus.
Viva pela fé. Viva pela fé, 100% pela fé. Tenha a mente de Cristo, ou seja, viva o Evangelho, viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Tem muitas pessoas religiosas que se dizem de Deus, mas está vivendo igual o ímpio, igual o incrédulo. Depois que começou a pandemia, tem gente que nunca mais pisou o pé na igreja. Sim ou não? É ou não é? É. Aí vem com desculpa que a família não deixa. Ué, você não é maior de idade? Se é maior de idade, ninguém te segura. Ah, a família não deixa, vai nessa aí. Vai nessa, está vivendo igual o ímpio, incrédulo, e está perdendo a salvação. Porque Deus disse, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, se você passar a ter atitudes que não é de fé, então Deus não tem prazer em você não. Está ali, ó. Todavia, mais em cima, olha lá. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não o quê? Não tardará. Quem é que vai vir? Quem? Jesus. E ele está vindo, hein? Está bem perto. Não vai demorar não. Está bem perto. Fique esperto, fique alerta. Todavia o meu justo viverá pela... Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esse retroceder é deixar de viver pela fé. É você passar a ter atitudes que não tem fé. Aí você está retrocedendo. Quem está compreendendo, gente? É. Ah, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus em casa, vai nessa aí. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. A fé sem obras é o quê? É morta. Tem muita gente aí que pensa que tá tudo bem, mas não está não. Porque ela tem fé, mas sem obras. Então não vale nada essa fé. Ela está se enganando. A fé tem que ter obras. Porque a fé sem obras não vale nada. Então as obras da fé é congregar, é buscar a Deus, é estar orando, sendo fiel, obediente. É viver pela fé. Diga glória a Deus. Quem vive pela fé tem a salvação. Quem deixa de viver pela fé perde a salvação. Porque ele continuando, ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação do quê? Da alma. A fé, ela conserva a sua alma, ela prepara a tua alma para a vida eterna, para a salvação. Quem está compreendendo, gente? Deixou de viver pela fé, deixou de viver. Se eu deixar de viver pela fé, aí já era, não pode. Tem que ser pela fé. Diga glória a Deus. Tem que ser pela fé. Imagina se eu começar a viver com medo, aterrorizado. Ah, vou usar máscara. Tem gente que está usando mais de uma máscara. Quem viu isso aí? Vocês viram? Tem tanto medo do negócio lá. Está usando 2, 3, capacete. Eu não uso, eu só uso que eu sou obrigado mesmo. Usar máscara. Ah, você está falando para a gente não usar? Não, tem que usar, ué.
Mas não protege nada. Quem está compreendendo, gente? A casa não protege, máscara não protege, nada protege. Quem protege é quem? Deus. Quem protege é Deus. E se a pessoa tiver que morrer, não é por causa do corona, não. É porque chegou a hora. Quem compreendeu, gente? Essa é minha fé. Por isso que eu ando assim, ó. Só coloco máscara quando eu sou obrigado a entrar em algum lugar aí tem que colocar. Mas eu tô nem aí. Tô nem aí. Se tiver alguém com Covid, com corona, eu vou abraçar ela se ela quiser também, né? Abraçar e profetizar a cura dela. Não tem medo não. Quem está compreendendo, gente? Tem medo não. Eu não tive medo quando na época a médica disse para mim, quando me converti, né? Estava buscando a Deus já, servindo a Deus. Eu não tive medo quando a médica disse, olha, se você largar o tratamento, daqui a 2 meses você vai voltar morrendo. Daqui a 2 meses você vai voltar morrendo. Que a doença vai voltar. E eu disse para ela, eu volto daqui a 2 meses, mas eu volto com o exame que eu estou curado. Eu não tive medo nenhum. Nenhum. E não foi ameaça dela. Não foi ameaça. Ela deu o diagnóstico, segundo a medicina, segundo o conhecimento dela, humanamente falando. Humanamente falando, ela não estava errada, porque não foi ameaça. Ela só estava dando um diagnóstico, uma previsão do que iria acontecer. Mas aí eu não vivo pelo que o mundo diz. Eu vivo pela fé. Eu tenho a mente de Cristo. Eu creio na palavra. Eu confio em Deus. Então eu disse para ela, eu volto, mas volto com o exame que eu estou curado. E assim foi. Fiz o exame, levei para ela. E o exame estava 100%. Isso é fé. Diga glória a Deus. Viver pela... E assim eu vivo até hoje. E vou viver amanhã, depois de amanhã, sempre. Porque a gente só agrada a Deus pela fé. Você quer agradar a Deus, é só com fé que se agrada. É só com a fé. Se não tiver fé, nem adianta. Você pode virar do avesso. Você pode dar cambalhota que você não agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar quem? Sem fé não adianta. Você pode usar roupa de crente, cabelo de crente. Você pode fazer tudo. Se não tiver fé, não adianta. Ali, ó. De fato, sem fé é impossível agradar quem? Não adianta. Não tem jeito. Não tem como. É só com fé que agrada. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne o quê? Galardoador dos que o buscam. Ou seja, é crer, confiar. Por que eu confio? Porque Deus é vivo. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então eu vivo nessa fé. Deus é maior que tudo. Quem está compreendendo, gente? Deus é maior que tudo. Esse dia me perguntaram, vem cá, você já teve o Covid? Eu falei, eu não. Eu sou imune. Aí, mas por que? Você tomou vacina? Eu falei, não, é a minha fé. É a minha fé. E essa é a fé. Quem está compreendendo, gente?
Cada um tem uma fé, ou não é? Essa é a minha fé, ué. Essa é a minha fé. E se tiver também, não tenho medo não. Ele morre e eu sobrevivo. Amém? E por que eu tenho essa fé, essa confiança? Porque Deus é muito maior do que Covid, do que corona, do que qualquer doença. Deus é maior que tudo. Então essa é a fé que agrada a Deus. Quando você crê que Ele existe, que Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele te abençoa. Ele é o seu galardoador. Ou seja, Ele te traz bênção, Ele recompensa a sua fé, sua confiança. Quem está compreendendo, gente? Você sabe o que eu fiz? Quando eu larguei todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, todo tipo de terapia, pela fé, e o médico dizendo que eu ia morrer, o que eu fiz? Eu dobrei o joelho na igreja e orei. Falei, meu Deus, eu vou tomar essa atitude, porque eu creio, eu confio em Ti, e se eu morrer, eu morro na igreja, eu vou para a glória. É a confiança. Quem está entendendo, gente? É confiança. É depender de Deus. Você não depende de mais nada e ninguém. Você depende só de quem? Só de Deus. Deus te protege, Deus te livra do mal, Deus te prospera, te abençoa, Deus te dá salvação, Deus faz tudo. É só confiar nele. Amém? É só confiar nele. Como o salmista ele diz, confia no Senhor, faz o bem, alimenta-te da verdade, ou seja, se não for verdade, joga fora, né? O que essa mídia podre fala aí, não acredita em nada, joga fora esse terrorismo. Confia no Senhor e faz o quê? Habita na terra e alimenta-te do quê? A verdade. Resumindo, acredita só na Bíblia. A única verdade é a palavra de quem? Confia só nela, o resto joga fora. Alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia nele, o mais Deus faz. Quem compreendeu, gente? Confia em Deus, o resto Ele faz por você. Até quando você está dormindo, Deus te abençoa. Quem crê? Você crê? Até quando você está repousando, você está ali descansando, Deus está derramando bênção na sua vida. Que você confia nele, se depende dele. Aos seus amados, Ele o dá enquanto o quê? Enquanto dorme. Até quando você está dormindo, Deus está te abençoando. E vai abençoar mais e mais. Fica de pé toda a igreja.